Bem-vindos de volta ao canal Pink Wasabi. E eu queria comentar com vocês primeiramente aí que o último vídeo, não o último vídeo, mas o penúltimo vídeo, onde eu fiz ali um rosto ciborgue, teve uma recepção bem interessante e a galera gostou bastante. Então, muita gente me pediu fazer aí um mamão ciborgue. Faça um mamão ciborgue, Augusto, ajuda a gente, mostra como é que faz um mamão ciborgue. Uma coisa um pouco mais difícil, que o rosto é simples, né? Tá, beleza, vou lá, fiz o mamão ciborgue. Não era bem isso, eu acho, né? Era tipo uma mão, tipo um braço. Porra, que merda de piada, hein? Tempo do caralho fazer uma piada ruim dessa. Mas ficou engraçado, pelo menos, o bicho. Então desculpa aí pela piada ruim de tio. Mas eu não consegui me conter, eu tive que fazer essa piadinha. Vamos voltar aqui. Então você quer fazer um braço ciborgue. Hoje eu vou mostrar então como quebrar essas partes de uma maneira que faça sentido. E mostrar pra vocês aí então diferentes técnicas pra realizar esse braço ciborgue. O que a gente tem que pensar primeiramente? Diferente do rosto, a anatomia do braço ela é um pouco mais alongada, um pouco mais simples, mas o nosso cérebro registra a anatomia do braço como uma anatomia extremamente funcional. Então, tem juntas que a gente verifica ali como um ponto interessante para o design, e são coisas que tu tem que manter no elemento do design, mesmo se for transformar uma coisa fictícia com um braço ciborgue. O que o pessoal erra bastante, assim como eu vi na questão das pessoas que fizeram o rosto ciborgue, é que tem um elemento de design que tu tem que seguir. Que talvez seja a funcionalidade, talvez seja a estética, e as pessoas acabam fazendo correndo e acabam não tendo um resultado tão interessante. Então assim, no braço é a mesma coisa. A diferença é que no braço realmente tem essa função e nosso cérebro registra essa função de uma maneira muito mais óbvia, a gente não percebe. Então a gente sabe o que é um cotovelo, a gente sabe o que é um pulso, a gente sabe como é que os dedos se mexem, por quê? Porque a gente interage com elas o dia todo. Então uma dica que eu dou pra vocês logo de cara, assim, é... Deem uma olhada em próteses de mão. Eu até deixei aqui um arquivozinho separado. Deixa eu ver onde é que tá. Acho que é esse aqui. É esse aqui. Onde vocês podem pesquisar esse título aqui em cima, esse nome em inglês. Em inglês é melhor porque vocês vão ter mais recursos na internet para ver imagens interessantes. Prosthetic Hands. E vocês conseguem fazer o compilado de imagens que vocês acham interessantes. O legal de procurar próteses de mãos é porque tem essa questão da funcionalidade. Então vocês vão acabar encontrando próteses de dedos, vão acabar encontrando próteses de mão inteira, vão acabar encontrando somente próteses de meia mão, enfim. Tem uma variedade de próteses aí que vocês podem encontrar. E também existem a questão só das próteses estéticas e existe também a questão das próteses de uso diário. Então, tipo, vocês vão ver que por existir essa diferença, vocês conseguem ver a diferença de função que cada prótese tem também. E com isso, vocês vão saber o que aplicar no design de vocês. Então, obviamente, a gente está criando uma coisa fictícia. De novo, a gente vai estar integrando carne com máquina. E é uma coisa que talvez não seja tão realista, tá? Eu botei até essa mãozinha de madeira aqui porque, por muitos anos, isso aqui era uma prótese, né? Apenas visual para preencher aquele espaço vazio que tinha ali. Mas, no nosso caso, eu peguei porque eu achei interessante essa separação de juntos aqui. Lembra muito o design que o Vitaly Bulgarov fez lá pra Anitta... como é que é o nome? Não lembro, mas não é Anitta. Pra Alita Battle Angel, é essa aí. Então, assim, vamos lá. Primeira coisa, então, que eu gosto de fazer é a mesma coisa que a gente fez no rosto ciborgue. Eu gosto de criar uma camada nova e nessa camada aqui já chegar desenhando. É uma coisinha preta aí, pega um pincel bem fininho e eu vou traçar. O que eu tô pensando agora em termos de design aqui? Eu tô pensando que o cotovelo tem que ser uma parte separada, porque ele flexiona, correto? Então, eu quero deixar o cotovelo como se fosse um elemento separado. Eu vou desenhar aqui assim, ó, de repente pode ter uma entradinha. Vocês vão ver que eu não vou ser muito cuidadoso, porque não precisa, tá? E de vez em quando eu vou acelerar, então não vou nem estar falando sempre, só um gole de café mesmo. Dá aquela calibrada e vamos dar, né? Outra coisa que eu gosto de pensar também é a questão do pulso. O pulso, ele tem essas, o antebraço em si tem dois ossos, né? E aqui no pulso tem uma série de microossos que favorecem esse movimento com uma amplitude de movimento interessante. Então, a gente vai representar isso, claro, de uma maneira anatomicamente correta, mas a gente vai tentar aí quebrar o pulso em mais do que duas partes, para as pessoas que estão olhando pensar assim, nossa, como ele sabe, né? Então, vamos pensar aqui umas linhas interessantes. Sempre, assim, gente, quando vocês fazem linha reta, tem as linhas paralelas, muitas vezes linhas seguindo uma direção que faz sentido, tá? Não chega botando linha torto direito, senão fica bagaceiro, fica ruim. E a galera vê que vocês fizeram uma coisa meio amadora, assim. Ah, mas ele fala, eu tô aprendendo. Ah, beleza, tá aprendendo. Não posta, entendeu? Não, mentira, posta sim, mas tenta ser autocrítico. Acho que é uma coisa que as pessoas esquecem muito, sim. É ser autocrítico. Não tem noção o quanto pode aprender sozinho. Não cai na ilusão que tu precisa de muita gente dizendo o que fazer. Porque os grandes mestres aí, mesmo eles, tinham grupos aí que conversavam, mas os caras sumiam, né, por um tempo e voltavam aos animais, assim. Isso é a mesma coisa que acontece no fisiculturismo, né? Quando o cara quer crescer muito, o cara
cara some, assim, ninguém vai falar do cara, o cara volta, o cara tá um animal. Né? Então, tem essa mentalidade aí pro design de vocês, que é a mesma coisa, tá? Vocês estão fazendo arte pra vocês, tá? Então, uma coisinha que eu fiz aqui, um detalhezinho no pulso, de repente, eu vou cortar a mão dele aqui assim. Isso que a gente tá fazendo agora é só um guia também pra onde a gente vai fazer a separação de materiais depois. Então, assim, a palma da mão aqui, ó, de repente, ela pode envelopar até a lateral aqui, onde ele apoia a mão, tem essa separação. O que eu vou fazer aqui, de repente? Pra gente fazer um detalhe aqui assim. Bem nessa parte onde tem as knuckles, né? Não sei como é aqui em português, é... bom, acho que não é relevante, eu não lembro, né? E o legal disso aqui, quando tu fez, pode copiar e colar, então precisa fazer todos de novo, ó. Fica perfeito. E tentem alinhar com a parte de cima do tendão e a parte de baixo do tendão. Se vocês verem aqui, em cima do tendão e aqui embaixo do tendão, tem que seguir igual, porque daí isso vai também, de novo, seguir a questão da anatomia. Então as pessoas percebem isso, tá? Fica anatomicamente correto. Interessante. Eu espero que o vídeo não seja muito longo, embora não parece que isso foi um problema pro vídeo do Cyborg lá. Mas eu sei que as pessoas têm um déficit de atenção, então tô fazendo o mais curto possível. Porque eu também tenho. É difícil a gente se manter concentrado em uma única coisa hoje em dia, né? Mas eu sempre tento me monitorar em relação a isso. Se eu tenho que trabalhar, eu vou trabalhar. Máximo que eu vou botar ali uma música. E eu recomendo fazer mesmo, assim, gente, tentem, que a vantagem de hoje em dia de ser artista, em relação a outros artistas, é se tu conseguir se monitorar e fazer as coisas no tempo certo. Se tu fizer isso, cara, tá melhor que 95% dos artistas. Então é bem fácil aí hoje em dia se destacar. O que eu vou dizer uma coisa? Ah, outra coisa. Esse arquivo aqui, com a mãozinha separada do fundo aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo. Então vocês podem fazer o download ali e vocês mesmos testarem essa imagem aqui, ok? Então é só uma camada aqui com umas linhas, como eu mostrei pra vocês. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa parte onde tem o braço mesmo e eu vou desenhar na camada onde tem as linhas ainda. Eu vou fazer uns desenhos aqui só pra gente ver como é que seria mais ou menos a linha de corte que eu quero fazer. Uma coisa assim, de repente. Seguir um pouco da anatomia do rádio, esse aqui, né? O osso de cima. Como é que seria, de repente, um corte interessante pra fazer assim, não tão baixo. Eu acho que vai ser uma coisa assim. Gosto muito, é isso aí. Então eu vou vir na camadinha onde tem o braço aqui embaixo. Vou pegar a Polygonal Tool, que é aqui em cima. Até agora não fiz nada especial, mas à medida que eu for usando menus ali, eu vou comentar, não se preocupem com isso. E eu vou só selecionar mais ou menos onde é que tava a minha seleção do desenho inicial. Tá? Ó, deu uma cagada na seleção, normal, acontece, o Photoshop dá uma bugadinha. E aqui eu vou cortar. E olha só. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl J. Ctrl J vai fazer com que eu tenha essa parte separada, né? Então eu vou apagar aquelas linhas iniciais que eu fiz ali, porque elas não vão mais me ajudar. E essa parte ali onde tem a mesma coisa que a gente fez no rosto Cyborg lá, pra quem não viu o vídeo, tá aí o link. O João vai botar pra vocês verem aí. E eu vou dar uma desaturada. Ó, vou voltar tudo porque eu não falei os menus, né? Então assim, o que eu tô fazendo aqui? Ctrl M, ele abre as curvas, eu vou dar uma puxada nas curvas pra baixo aqui. Ele dá essa queimada na cor ali, eu acho que fica uma cor bem interessante. Dá um OK. Vou dar um Ctrl L, não, mentira, Ctrl U. E no Ctrl U vou dar uma desaturada e um pouquinho, escurecer um pouquinho mais, bem pouca coisa, tá? Isso aqui cria aquelas separações bem interessantes, então eu vou dar um Ctrl T aqui. Ah, outra coisa importante, esqueci de mencionar, de novo, ó. Segura Ctrl, clica nessa peça aqui na camada, tá? Ele vai selecionar. Vou na camada de baixo e aperto Delete. O que isso faz? Isso faz com que eu tenha essa peça aqui agora, ó, separada, entende? Não só separada, mas a parte de baixo apagada. Isso é importante para esse tipo de trabalho, porque nós vamos criar a ideia nossa aqui é criar um pouco de separação, entendeu? Uma coisa assim, ó. Talvez muito aberto. Vocês podem brincar com isso, não tem problema nenhum, não existe uma regra, ok? Então eu vou fazer isso com diversas partes agora e o vídeo vai acelerar um pouquinho. Então, voltando aqui agora pro vídeo,
Eu fiz um time-lapse rapidinho, só pra separar aquelas partes. O que eu fiz? Eu selecionei todas as partes que eu gostaria que fosse um outro material, ou seja, uma parte um pouco mais escura, diferente do material original da pele. E eu comecei ali a separar eles com Ctrl J, e o mesmo esquema que eu mostrei ali inicialmente nessa parte do antebraço. E definir ali cores e tudo mais. Não tem mistério nenhum aqui, é só dar o Ctrl J. Aí no Ctrl J vai apertar Ctrl M, ajusta do jeito que tu quer, Enter, Ctrl U, tira um pouquinho da saturação e escurece um pouquinho. É isso que eu fiz. Seguindo adiante, vocês perceberam também que a camada de linhas, eu acabei juntando ela com o desenho do antebraço de novo. Nessa camada aqui, então, ela tá as linhas aqui, vocês conseguem observar elas bem clarinhas, tá vendo? Por quê? Tem menos camada, né? Eu odeio camada. E manter também o trabalho bem mais simples. Importante também, salvem sempre o arquivo de vocês, né? Não correr risco de perder o arquivo. E agora o que nós vamos fazer, ó? Aquelas linhas que eu fiz inicialmente, eu apaguei elas porque elas não serviam mais como design, elas eram apenas guias. Então agora, eu vou pegar de novo um pincelzinho aí com um brush com um pouco de textura. Só que agora, as linhas que eu vou desenhar vão ser linhas pro design. Então eu vou fazer algumas linhas aqui pra mostrar pra vocês o que eu tô falando. E eu quero que vocês usem isso como referência, porque eu de novo vou acelerar o vídeo agora. E nessa aceleração eu vou fazer só linhas, tá? Eu não vou fazer nada mais. Mas a mesma coisa que eu falei da semana passada, quando eu fiz o vídeo do rosto ciborgue, é que a galera esquece desse lance aqui. Então, por exemplo, eu desenho a linha, tá? E essa linha é uma sombra porque ela é uma linha que ela é cavada no antebraço. Então eu vou pegar uma cor mais clara da pele aqui. No caso, o sujeito que é a ponta do dedão aqui. Ou, de repente, você pode pegar aqui em cima da knuckles ali. Tá. E vocês podem vir aqui, ó. Vocês podem não. Eu recomendaria que vocês devessem fazer isso. Então, ó. Olha a diferença que dá. O quão 3D fica isso aqui. E muita gente não faz isso e perde aquele aspecto. Olha de longe, que bacana que fica. Nossa, eu me senti muito velho agora falando bacana. Meu Deus do céu. Enfim, fica do caralho. Então assim, eu vou fazer isso no resto do antebraço aqui. E no braço e na mão. E logo a gente vai voltar. Então, gente, agora voltando do timelapse, coisas importantes. Agora a gente vai começar a adicionar alguns elementos fotográficos, tá? Pra poder aumentar o nosso nível de detalhe. Eu tô bem satisfeito, sim, com o look geral que deu o braço aqui. Acho que é uma coisa bem natural, mas ainda falta alguma coisa. Então, esses espaços negativos aqui que vocês estão vendo, no meu cursor aqui, são espaços que a gente vai preencher agora. Como é que eu faço isso, ó? Eu tenho aqui
Um robozinho da DARPA ou da Boston, da Boston Dynamics aqui. Ele tem umas partes bem interessantes no corpo dele que a gente pode acabar usando como um elemento. Então eu vou pegar essa coxa aqui. Muito legal essa peça aqui. Selecionar aqui. Tirar essa partezinha. Usar a própria Lasso Tool aqui, a mão livre, porque essas partes nós vamos usar, elas não vão aparecer completamente, então não precisa ser perfeita a seleção de novo. Vou dar um Ctrl C. Vou voltar na nossa mãozinha aqui, fechar isso aqui. E na camada de baixo, mesmo já onde tá, ó, olha só. Que legal que fica isso aqui. Como tá embaixo, a tua seleção não precisa ser perfeita, ou seja, você pode distorcer isso aqui. Ninguém vai perceber, entendeu? Eu acho que fica bem interessante, dá um aspecto sci-fi bem massa. Deixa eu só puxar isso aqui um pouquinho pro lado. E a gente pode duplicar isso aqui agora e jogar pra cá, assim, ó. De repente inverter, pegar outro tipo de detalhe aparente ali. Juntas na mesma camada. Agora a gente tem um probleminha, onde a gente tem que limpar, arrumar essas partezinhas aqui. Não ficar espaço em branco na parte interna, né? Até poderia, por exemplo, poderia vir aqui com o brush e apagar e deixar uns espaços negativos aqui. Pode ficar interessante. Ó, fica bem legal, porque daí tu dá essa ideia de que realmente tem uma máquina ali dentro, né? Não é só um braço cyborg, né? Porque espaço negativo no corpo humano praticamente não existe, né? A não ser que tu bote um piercing, alguma coisa assim. Então quando tu bota isso num robô, fica bem aparente que é uma máquina, né? Um cyborg, desculpa. Isso é uma coisa que eles fizeram muito bem com o design da Motoko Kusanagi no filme Ghost in the Shell. O Vitaly Bulgarov tentou ser bem consciente disso. De deixar esses espaços negativos, assim, né? Que mostra essa questão de máquina. Olha só. Vamos dar mais um aqui assim. Tô seguindo a mesma forma que tinha ali embaixo, não tô pensando em design específico, seguindo a peça que tinha. Tem um espaço negativo aqui em preto, eu vou lá e pinto de branco ou apago, né? Não tem muito esquema. Então aqui assim, por exemplo, sei lá, curtir, tem uma linha aqui assim. Daqui a pouco a gente pode só apagar. Ó. Pode usar a nossa Polygonal Tool nesse caso aqui, dar uns cortes bem retinhos. Olha só. Muito legal, né? Então, assim, mesma coisa assim, ó. Se você tem um espaço negativo, agora eu vou falar, preencher com um espaço positivo de novo, ó. Só, gostei que de repente fazer parecer uns pinos, assim. Ó. Tem que ter uma coisa segurando essas peças, né? Não pode estar simplesmente flutuando. Então, você pode até copiar, então, certas partes do design aqui. E usar isso como se fosse outro elemento, por exemplo. Vou copiar esse aqui, tá? Ctrl C, opa. Ctrl C, Ctrl V. Vou inverter esse aqui, ó. E faço parecer já, posso até mudar a cor um pouco. Deixar um pouco mais claro, um pouco mais escuro. Deixar um pouco mais escuro. Diminuir um pouco o tamanho disso aqui. Dá um Ctrl Enter aqui, dá um Ctrl J. Multiplicar pro outro lado. Deixa eu fazer assim. Ctrl J de novo. Não precisa ser perfeito, gente. Isso aqui é só pra gente se divertir. Eu até acho que ficou excessivo alguns. Outros achei que ficou muito paralelo, então eu vou fazer no sentido contrário aqui. Eu acho que serve o nosso propósito. Isso aqui eu vou tirar, meio redundante. As camadas aqui embaixo, então, tem 3 camadas, ó. A camada das partes mecânicas, a camada da mão mesmo, e a camada onde tem esses efeitinhos cyborgs, tá? O que eu vou fazer agora? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com essa parte mecânica, a diferença é que eu vou adicionar em algumas outras partes das mãos. Então eu vou adicionar nessas knuckles aqui algum detalhe mecânico. E eu vou mostrar como é que eu faço isso. Então, por exemplo, nessas tabelas de referência aqui, eu tenho essa parte mecânica que eu achei bem interessante, acho que condiz muito bem com o que a gente quer fazer. Vou usar aqui essa ferramenta de seleção. Estou usando aqui a... qual é o nome dela? A Quick Selection Tool, uma coisa assim. Então, a ferramenta de seleção rápida. Não perder tempo mesmo. Porque a gente só vai usar um pedacinho, então não precisa ser perfeita a seleção. Jogo para cima. E o legal desse tipo de trabalho é que a gente não precisa pensar muito assim o que a gente vai fazer. Então, por exemplo, vou voltar aqui, vou ver um modo de camada que serve para mim. Um hard light interessante, de repente diminuir um pouco a opacidade. Overlay. O overlay é interessante que ele funciona melhor sobre superfícies escuras. Então, por exemplo, se eu mexer
essa peça aqui pra uma superfície escura, vocês veem que dá um efeito bem massa, né? Então vamos ver de repente se funciona aqui. Queria botar nessas knuckles, de repente dar uma apagadinha. Uma borracha macia, pra não apagar muito forte ali as bordas, muito agressivo, né? Fazer parecer que a gente tá embaixo de algum plástico, alguma coisa assim. Cara, gostei, vou dar uma saturada nesse aqui. Vamos ver esse canal. Dar uma escurecida, alguns elementos. Deixa eu ver. Gostei, vamos ver. Vou botar as outras. Então, como vocês viram aí, dá um efeito muito interessante. Eu vou fazer isso no resto do braço agora. Então, gurizada, agora terminando mais um time-lapse. Uma coisa que eu queria, antes de continuar gravando aqui, mostrar pra vocês, que é o seguinte. De novo, tem as camadas aqui separadinhas, né? Não tem mistério nenhum. Mas o que eu queria mostrar pra vocês, o que eu fiz nesse meio tempo, é adicionar alguns elementos fotográficos e separar o dedão ali, tá? Outra coisa. Até agora tá legal, mas ainda parece aquela coisa de pintura, fotomanipulação. Por que não parece tão real? Porque tem elementos que a gente ainda consegue ver que é um braço. Então, o que a gente vai fazer? Uma coisa que é importantíssima em qualquer design é mudar a silhueta do negócio. Então assim, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é juntar a camada do braço com a camada da mão. Então essa parte onde tem esses detalhes que a gente fez, tá? Eu vou juntar ela com a camada do braço aqui. E agora é um arquivo só, tá vendo? O que eu vou fazer agora? Todo ponto que conecta, por exemplo... o pulso aqui conecta com essa parte de cor diferente. Eu vou lá e vou cavar, olha só, o material. Que nessa silhueta, eu vou fazer várias vezes pra vocês perceberem a diferença, olha só. Na silhueta isso faz muita diferença. E nosso cérebro registra as coisas pela silhueta. Então lembra que lá, você jogar Pokémon lá, qual é o seu Pokémon? Pela silhueta você sabe qual é o Pokémon. Então a mesma coisa aqui. A silhueta da mão é muito normal, a gente sabe muito bem como é que é uma silhueta da mão, porque o cérebro vê toda hora mãos. Se tu começa a cavar a silhueta e modificar a silhueta, vou apagar aqui que eu acho que foi pesado demais aqui. Teu cérebro consegue registrar lá, tá, mas tem uma coisa diferente nessa mão aí, o que é isso? E aí que entra aquele Uncanny Valley, onde nosso cérebro não sabe dizer exatamente o que é o quê. Mas, pra gente tá criando coisas novas, isso é muito bom, isso é muito poderoso, é uma ferramenta que você tem que saber usar. Então modifiquem sempre a silhueta de vocês, ó. Qualquer linhazinha que tem, eu vou lá e cavo o braço fora. Aqui tá um pouco mais forte, que é como se fosse um dente mesmo. Aqui é a parte onde teria essa flexão do cotovelo que eu fiz ali. Então é um material que vai esticar, vai dobrar. Então aqui eu posso mostrar bem, ó, a diferença da silhueta. E esses detalhezinhos que faz o trabalho sair às vezes de um nível amador para um nível profissional, porque é aquela coisa que é até difícil de apontar qual é que é a diferença, né? Tipo, o cara olha assim, não sei, tem alguma coisa a mais nesse aqui que esse aqui não tem. E às vezes é isso, às vezes é um detalhe. Olha a diferença que dá. É pouca coisa, mas não é, entendeu? Então eu vou cavar aqui. Outra coisa que eu vou fazer agora é adicionar alguns elementos gráficos e algumas luzinhas. Isso já vai dar um efeito sensacional e eu vou acelerar o vídeo de novo agora. Então, gente, só pra mostrar pra vocês como é que eu faço a questão das luzes, eu criei uma camada nova. Ou posso ser direto na camada, se vocês quiserem eu alterar aqui. Mas eu vou fazer uma camada nova pra mostrar pra vocês. Boto ela em modo Color Dodge. E eu pego uma cor que faça sentido, tá? Nesse caso aqui, poderia ser branco? Poderia, mas eu não vou fazer branco porque o fundo já é muito branco, né? De repente escolher uma cor laranja. Pode ser uma cor interessante, um amarelo. Um azul, de repente. Vou fazer um laranjão. Então vocês podem vir nas partes que são escuras mesmo, ó. E com o brush. Você pode usar o brush macio pra isso. Ele cria um pouco dessa borda suavizada já, né? E à medida que vocês vão passando o brush, ó, eu já cria aquele efeito de luz. Aqui fica tosco, então é o seguinte, eu vou fazer direto na camada, vocês vão ver que dá um efeito diferente, olha só.
Botar aqui a camada em Color Dodge. Olha a diferença que dá. Que à medida que eu vou passando, ele vai somando, ó. Então tá muito agressivo, eu vou fazer só umas bolinhas mesmo ali. Por exemplo, aqui tem uma partezinha que poderia ser interessante. E o legal das luzinhas não é vocês fazerem muitas, é legal vocês fazerem poucas, porque daí ó, tem um porquê de existir, entendeu? Se você tem muita luzinha, tu banaliza o design, vocês vão olhar pra luzinha. Todo trabalho que eu vou no resto do braço, parece que tu só fez pra botar luzinha, entendeu? E eu vejo que muita gente faz isso. Fazer sci-fi, enche de luzinha, enche de LED. Acho que no futuro a galera vai ser blogueirinha, tá ligado? Então vamos só usar LEDzinho. Legal pra, nesse tipo de caso, a luz ela bate, né? Ela cria esses reflexos assim, ó. Então você pode pegar com o brush bem suave, bem na mãe, ó. Deus livre, amigo grau assim. Ah, tô morrendo. Jesus Cristo, eu cheguei a infartar, velho. Eu tenho sono. Então assim, ó, deixa bem fraquinho o brush, ó. Deixa a luz vazar, deixa a luz dar uma vazadinha. Até que foi forte demais. Mas o tutorial é de graça, né? Não vou ficar arrumando isso aí. Mas é barbada, ó, tá? Pode adicionar essa luz em vários lugares, não, como eu já disse milhões de vezes, não tem regra. O ideal é só não saturar tudo com luzinha. Então, por exemplo, eu vou ver como é que ficaria aqui. Se funcionar aqui, eu boto aqui, senão não. Bota em modo Color Dodge, ó. Daqui a pouco fica legal. Ficou interessante, eu vou deixar assim. Outra coisa daí, pra finalizar então. Filtro. Sharpen. Smart Sharpen. Esse aqui é o meu favorito. Deixa o Reduce Noise no mínimo. Radius, deixa aí uns 1.82. E eu gosto de puxar daí o Amount lá pro 180, por aí. Olha a diferença que dá. Um monte de detalhe a mais aí. E outra coisa interessante que a gente vai fazer agora é segurar Ctrl, clicar na camada onde está a mão, criar uma camada por cima, inverter ela apertando Ctrl Shift I e pintando ela de branco. O que você vai fazer? Se vocês olharem aqui, ó, tem o formato da mão daí, tá? Qual é a vantagem de fazer isso? É que a gente consegue criar um efeito de que realmente tem um bloom da luz. Então, por exemplo, essa camada agora eu vou aqui em Filtro, Blur, Gaussian Blur. E o Gaussian Blur aqui, ele vai dar aquela vazada na luz, olha só. Faz parecer um 3Dzão mesmo o negócio. Então é um efeito interessante, é um efeito que em termos de custo, ele é um custo muito baixo, assim, de pensar, né? E é isso. Então vocês ainda, se vocês quiserem ainda, antes de fazer o efeito do Bloom aqui, vocês podem fazer aquela coisa que eu já falei da última vez, que é encher de triângulozinho. Porque o triângulo sempre deixa sci-fi, então procure num lugar que seja paralelo, tipo esse aqui. Ó. Mexe triângulozinho. E você pode fazer isso infinitas vezes. Sei lá, assim. Esse brush aqui é muito duro, muito macio. Então, ó. Enche de triângulo, e vocês vão ser um sci-fi. Um desenho sci-fi. Porque todo mundo sabe que se resume a isso, né? Então tá, galera. Esse é o fim do tutorial. Quero agradecer vocês muito aí por terem acompanhado os vídeos. E espero que tenham gostado desse tutorial. Vai ter mais tutorial na semana que vem. Gostaria muito que vocês conversassem aí embaixo nos comentários e botassem o que vocês gostariam de ver. Tem muita coisa que eu gostaria de mostrar, mas é difícil até decidir. Então, mais uma vez, obrigado e até a próxima.